Nós temos um versículo aqui, irmãos, no meio do versículo 5, nós temos essa frase aqui: quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Eu ainda não tenho, eu tenho e não tenho, o nosso tema desse ano, mas já está mais ou menos aqui na minha cabeça. Tem tudo a ver com esse versículo, aquele que está em Jesus, e Jesus está nele, esse dá muito fruto. É sobre esse tema que eu gostaria de explorar durante esse ano de 2025 com os irmãos. Essa grande necessidade que a gente tem de olhar, não para os outros, a gente tem aquela necessidade de olhar para a nossa vida e fazer a pergunta, por que será que eu não dou fruto, Ou o que acontece que não tenho fruto, Ou como nós temos a pergunta aqui, que desculpa eu posso dar para Deus para não ter um fruto, não dar fruto? Porque aqui tem o fruto, tem o mais fruto, tem muito fruto. Bem, eu posso dar muito fruto, eu posso dar mais fruto, eu posso apenas dar fruto, mas que o fruto ele surja, que ele apareça. Mas qual é a desculpa que eu vou dar para Deus? Qual é a desculpa que eu posso dar para mim mesmo se eu não der fruto? Então, como é que a gente vai pensar nisso, durante esse ano? Porque os frutos têm que aparecer na minha vida como uma forma assim pessoal. A gente vai ver na nossa mensagem, pelo menos um pouquinho, aquela questão de Gálatas 5:22, quando o apóstolo Paulo fala dos frutos do Espírito Santo. Frutos do Espírito, o fruto do Espírito. Então, o amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Então, você vê lá esse fruto. Eu estou produzindo isso na minha vida cristã, mas também a Bíblia fala do fruto que a gente tem que produzir como cristão. Ou seja, um fruto, meus irmãos, produz outro fruto, Ganhar uma alma para Jesus. A igreja que ganha alma para Jesus vai ser aquela igreja que também vai querer começar novas igrejas, ou seja, o fruto gera fruto, porque a semente vem da onde? A semente ela vem do fruto. Então, aqui nós vamos só estar pensando sobre essa questão hoje, mas a gente vai abrir esse tema de uma forma mais clara para os irmãos. Ramos frutíferos, que desculpa temos nós para não dar o fruto? Versículo 1 aí do capítulo 15, Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira. É a última vez que ele fala que ele é alguma coisa, Eu tinha dito que ele era o pão da vida, E a água. Agora ele está dizendo assim: eu sou a videira verdadeira. A videira, irmãos, sempre foi uma boa ilustração para Deus, porque o Velho Testamento usa a videira para representar a nação de Israel. O profeta Isaías fala disso, de Deus que vai lá e planta a sua videira, planta a sua vinha. Essa é a nação de Israel. E ele faz o quê? Ele dá todas as condições para que aquela videira produza. Eles falam assim: eu esperava que desse uvas boas. A Bíblia fala isso, Ele vai lá, ele coloca água, ele seca, ele faz uma torre, sabe? Como se fosse hoje um agricultor. Ele vai carpir, ele vai aguar, ele vai, proteger, não quer que os animais, como como a gente pode chamar, os bichos, que vão lá comer as uvas. Ele fala: não, vou proteger de todas as formas a minha vinha, eu vou cuidar da minha vinha, eu espero que ela dê frutas boas. Mas aí Deus disse: mas deu fruta ruim, deu uvas mais amargas. Israel, ela é aquela videira, meus irmãos, que Deus esperava uma coisa e aconteceu outra. É por isso que Jesus usa esse exemplo aqui. Ele fala assim: eu sou a videira, e Israel, Israel, quando você vai lá, lá em Jerusalém, você entra naquela região onde fica lá aquelas sinagogas,
E naquele lugar onde tem o templo ali, que eles falam que ali vai ser construído o templo e coisa e tal, tem uma videira de ouro puro, uma coisa enorme desse tamanho, videira, mas não é videira, é um candelabro. Você olha para o candelabro, é a figura de uma videira. Então, eles acreditam que eles são a videira, né? Mas Jesus está dizendo aqui, não, eu é que sou a videira verdadeira. Jesus é essa videira verdadeira. E realmente a figura da videira revela assim, o verdadeiro cristianismo. Tem uma figura aí, eu não sei se eu consegui lá, né, colocar aí. Você vê, meus irmãos, na casa do meu pai, né, quando a gente era criança, meu pai tinha planta de tudo que vocês podiam imaginar. Na nossa casa tinha mexerica, poncano, laranja, né? Olha, tinha até laranja-lima, tinha jabuticaba, e ele plantou um pé de uva, né? Naquele tempo eu nem sabia que chamava videira, mas para nós era um pé de uva. Você não consegue enxergar direito o pé, o tronco. Quando você olha uma videira de longe, essa aqui está tirada uma foto por debaixo, assim, mas quando você olha de longe, você vê as folhas, e se tiver os frutos, você vê os frutos também. É uma coisa que você consegue enxergar, né? Mas veja bem, é uma figura do cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo, a pessoa para ver Jesus, ela tem que ver que os nossos frutos, tem que nos ver primeiro. Primeiro a pessoa vê o cristão, e depois é que ela vai entender que aquele cristão ali é produto de Cristo, né? Quem produz aquilo ali não é ele, é Jesus. Então você olha para uma parreira de longe, se você só vê folha, e se estiver no tempo da uva, você vê, irmãos, é coisa linda de se ver de longe assim, né? Mas você não vê. É um ramo, não é tão grosso, né, como você pode ver na imagem, mesmo sendo tirado de baixo aqui, não é uma coisa que sobressai. Jesus, ele não fala, eu sou o carvalho, né, porque o carvalho é o maior das plantas lá na Palestina, né, do Líbano. E eu coloquei aqui que eu sou paranaense, né, então eu estava indo lá para o Paraná, e quando você vai para aqueles lados, o que você enxerga é essa árvore aí, é o símbolo do meu estado, do Paraná, é a araucária, né? É o nome dessa árvore. Olha, você pode estar em qualquer lugar, quando você olha assim de longe, você vê aquela árvore imensa que é a araucária, ela se destaca, né? Ela é muito linda. Jesus não disse que ele era a araucária, ele disse que ele era a videira. Olha o lugar que Jesus nos coloca, irmãos. Como ele quer que o mundo nos veja, para que possa vê-lo. Você olha para a araucária e você só vê a árvore. É o Nabucodonosor escrito, né? Que ele é a grande árvore da Bíblia. Mas aí você vê Jesus dizendo, eu quero que o mundo veja vocês primeiro. Eu quero que o mundo olhe para a vida de vocês, olhe para o testemunho de vocês, olhe para o trabalho de vocês, para o amor que vocês têm, a paz que vocês têm, a alegria que vocês têm, a mansidão que vocês têm. Eu quero que o mundo veja que vocês são meus ramos. Então, o mundo vai ver os frutos, vai ver esses ramos, né? Jesus, ele está dizendo aqui no versículo 1, ele fala, eu sou a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira, né? Quando ele fala verdadeira, é porque alguns dizem que é a videira. Você olha, você tem aquelas igrejas que falam, olha, se não tiver na nossa igreja, não tem salvação. Se você pensar que o romanismo ensina isso, mas se você pensar também que tem um monte de igreja que é evangélica e fala isso, você vê que elas estão tomando o lugar da videira. Parece que a vida está lá. Se não tiver lá, não tem vida. Não, meus irmãos, Jesus está dizendo, olha, eu sou a videira verdadeira, quer dizer, não tem outra. Eu sou a videira verdadeira. Então, por quê? Porque ele é o tronco, né? Olha o que está dizendo aqui, versículo 2, toda a vara em mim, né? Ou seja, você vai ver o tempo todo Jesus usando uma palavra falando assim, permanecer. De todos esses 11 versículos que nós lemos, você vai encontrar por mais de 10 vezes a palavra permanecer. Por quê? Porque Jesus, sendo a videira,
ele sustenta. Já pensou, aquele ramo, ele sustenta aqueles outros galhos todos, né? E toda aquela fruta, olha, pesa, um cacho de uva é uma coisa pesada, né? Você que conhece uma parreira sabe do que eu estou falando. Ali na região que o pastor morou, né, o pastor João, ali em Uraí, é um local que tem muita, mas muita plantação, né, de uva, dessas parreiras, dessas videiras. É diferente até do sul lá, que tem mais ainda. Mas, irmãos, quando eu fui para Israel, teve um dia lá, né, eu tinha passado mal, eu fiquei muito ruim lá, porque me deu uma insolação na cabeça lá. E aí eu não podia comer nada no outro dia. E quando eu estava saindo lá da colônia que a gente estava, né, era um cacho enorme de uva. Eu estou dizendo para vocês, era uma coisa tão grande, né? E eu disse, eu não vou poder comer nada hoje, né? A coisa está feia para o meu lado. Eu fui lá para dentro, lá não sabia falar a língua deles, não sabia falar nada. Olhei para a mulher, fiz uma mímica, tal, né? Ela fez assim, tal, eu pegar aqui, ela disse, tá, fui lá, arranquei o cacho inteiro, né? Arranquei o cacho inteiro, ela fez assim com a cara assim, eu falei assim para ela, não falou mais nada, né? Eu também não sabia falar nada do que eles falavam, e levei aquele cacho para chupar o dia inteiro, aquelas uvas lá. Mas é muito diferente das nossas. Olha, uma coisa pesada. Jesus, meus irmãos, é esse tronco que sustenta todas as coisas. Quando você lê esse finalzinho aqui, ó, dá uma olhada no capítulo 15, né? Versículo 5, lá no finalzinho. Essa última frase do versículo 5 aí na sua Bíblia, o que está escrito aí? Sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem mim, vocês não é nada, não pode fazer nada. Meus irmãos, Jesus, ele realmente, ele é o sustentáculo, né? Ele sustenta cada um de nós. Não existe nós cristãos sem Jesus. Ah, eu quero fazer muita coisa. Sem Jesus você não pode fazer nada. Sem Jesus, se você fizer muita coisa, você pode ser uma pessoa que trabalha muito, mas você não é nada sem Jesus. Sem Jesus, eu sou um grande cantor, pode ser uma pessoa que canta bem, né? Mas sem Jesus, isso aí não significa nada, não é nada. Por quê? Porque Ele é o sustentador de todas as coisas, o nosso Senhor Jesus. Nele estava a vida, e a vida é o quê? A vida era a luz dos homens. Então, nesse sentido que Ele fala, eu sou a videira, ou seja, sem mim não existe cristianismo, sem mim não existe Igreja Batista da Fé, sem mim não existe os crentes da Igreja Batista da Fé, ou da primeira Igreja Batista do pastor Domingos, ou a terceira Igreja Batista aqui do nosso pastor Vinícius. Sem mim vocês não podem fazer, não existe nada. Então por isso que ele está dizendo, eu sou a videira verdadeira, né? E aí, meus irmãos, esse tronco, né, que alimenta, que manda o Espírito Santo para nós, que é o Senhor Jesus, vai nos sustentar, né? Aí tem uma segunda figura, no versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai, veja só, ele é o lavrador, ou seja, o agricultor, ele é o dono, né? Ele é o dono. Tem duas coisas maravilhosas que esse dono, esse pai, esse lavrador, esse agricultor, ele faz. É duas coisas lindas, né? Primeiro, ele planta a videira. Deus enviou, como é que é lá, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que enviou o seu Filho. Então, você olha aí, meus irmãos, você vê que Ele plantou, né? Ele plantou Jesus neste mundo, plantou a videira nesse mundo, né? Então, essa é a primeira coisa maravilhosa que Deus fez, um mundo pecador que não merece nada, nós somos pecadores, nós somos uma miséria nesse mundo, mas aí Deus, na sua graça, misericórdia, Ele vai lá e manda o seu Filho para esse mundo, né, para morrer na cruz para nós. Então, isso é a primeira coisa maravilhosa. E tem uma coisa que é mais maravilhosa do que isso, porque Ele poderia simplesmente mandar, né? Ele podia mandar lá Jesus vir, né, e fazer o que Jesus fez, né, pregar, ensinar, viver, sofreu, morreu por nós, né, e seria assim já a grande coisa de ele ter feito, mas ele fez mais do que isso. O que o agricultor fez? Ele está dizendo aqui, né,
que ele fez o quê? Ele nos fez parte dessa videira. Nós somos os seus ramos. Essa é a coisa, sabe, meus irmãos, mais maravilhosa que existe, de Jesus ser essa videira e uma pessoa tão, sabe, tão pecadora, tão miserável como o pastor Gilberto, poder ser uma vara, ser um ramo dessa videira. Olha, meus irmãos, porque todo aquele que nele crê deu o poder de ser o quê? Filhos de Deus, não nascidos da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de quem? Da vontade de Deus. Então, se eu estou inserido, né, se eu sou esse ramo, ou qualquer um de nós aqui, se é um ramo dessa videira, nós devemos isso ao agricultor, o nosso Pai Celestial, o nosso Deus. Né? Então, duas coisas maravilhosas que ele faz. Agora você vê aqui no versículo 2, todo o cuidado, né, desse pai, todo o cuidado desse dono. Ele diz no versículo 2, toda vara que em mim não dá fruto, ele tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Né? Esse versículo 2, ele faz muita confusão, porque existe uma tradução que é errada, quando você compara com a palavra de Deus, o original. Quando você olha para o original, essa palavra tira está mais certo do que aqui a maioria das traduções, ela tem. A maioria das traduções está assim, toda vara que não está, toda vara que em mim não dá fruto, ele corta. Quantas pessoas tem a palavra corta aí no versículo 2? Quantas pessoas? O Juvenal tem, né? Tem mais alguém que tem aí a palavra corta no versículo 2? Aqui a irmã, né? Então, quem mais? Né? Tem mais, tem bastante gente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A palavra corta não existe aí. A tradução tira é melhor do que corta. Eu vou explicar por quê. Porque a palavra que está lá na Bíblia significa levantar. Não existe essa palavra corta. Tem a palavra levanta. Toda vara em mim, veja só, meus irmãos, essa vara está em Cristo. Ele está no Senhor Jesus. Já vamos falar disso, mas agora não. Então, esse é o trabalho do Pai. O Pai faz o quê? Uma pessoa está ali, um crente, ele caiu, ele falhou, ele pecou. É isso que a Bíblia está dizendo aí. Sabe o que diz o original? O original diz, toda vara em mim que não dá fruto, ele levanta. É um verbo em grego, airo, que significa tirar do chão. Por isso que a palavra tirar está escrita aí. Entenderam? Entenderam por que algumas traduções estão tira? Agora, eu não sei por que traduziram por cortar. Eu também não sei dizer isso. Mas o que eu posso dizer para vocês, meus irmãos, é que no original está que Deus, ele pega aquela pessoa caída, né, e ela levanta. Eu estava dizendo ontem, né, lá para os irmãos de Quintana, é muito difícil você encontrar na Bíblia uma pessoa que diz assim, eu te amo, Jesus. Procure. Tem uma pessoa, meus irmãos, que diz assim nos evangelhos, Jesus, eu te amo. Quem que é essa pessoa? Como é o nome dessa pessoa? Alguém lembra? Jesus, eu te amo. Quem diz isso? E quem mais disse isso? Vocês entendem? Que verbalmente só Pedro diz isso. E no pior momento da vida dele. Jesus podia dizer, você está cortado. Vocês concordam comigo? É a verdade. Agora não, meus irmãos, o propósito do Pai, o propósito desse agricultor é o seguinte, você que já teve uma parreira na sua casa, você sabe que se aquele galho cair e ele ficar no chão, lá na terra, lá naquela lama, lá naquela imundícia, não vai dar uva, não pode dar uva. É por isso que as parreiras, a gente tem que colocar aquele fio, porque tem que estar tudo limpinho, né? Tem que estar tudo certinho, para a uva nascer, para o fruto nascer, tem que estar tudo certinho, tudo limpinho. O pai encontrou uma que está caída, então o pródigo, fecha a porta, não deixa mais ele entrar. Não, né? O propósito é
é levantar, tá? E aí a segunda coisa que o pai faz aqui é o quê? É limpar, ou seja, a tradução seria podar, né? Então, a parte da poda, né? Então, ele levanta, ele poda, e tem uma outra coisa que ele faz aqui, meus irmãos, e o que ele faz aqui está escrito no versículo 6: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhe, e o lança no fogo, e arde. Assim, quem não está nele, ele é tirado para colocar no fogo, né? Pega lá e põe no fogo. Então, esse é o trabalho do pai. O trabalho do pai é fazer isso. O que ele tem que fazer? Ele tem que trabalhar, meus irmãos, na nossa vida. A gente, às vezes, né? Hoje uma criança linda fez uma pergunta linda aqui, né? Eu me surpreendi com a pergunta dessa criança. Ela chegou, né? Eu estava ali, falei assim, vou perturbar aquelas crianças ali. Cheguei lá, ela falou assim, pastor, eu tenho uma pergunta, né? Pergunta para a Rosa, essa pergunta que ela fizeram para ela ontem, que ela falou assim, eu não sei. Estou mentindo, Rosa? Né? Ela olhou, cadê a Rosa? Falou, não sei. Veio perguntar para mim e falou assim, eu não sei se eu sei, né? Eu tenho que ver isso aí direito. Então, as crianças têm umas perguntas, né? Aqui batiza, pastor? Eu falei, minha filha, aqui batiza, né? E depois que a pessoa batiza, ela fala palavrão? E aí, queridos irmãos? Olha a pergunta de uma criança. Eu ensinei ela, segundo João capítulo 15, versículo 2. Esse desejo do Pai sempre o quê? Levantar, podar. Meus irmãos, o trabalho de Deus é podar, é limpar, tirar do chão, né? Um dos trabalhos é esse, é pegar os ramos que estão no chão e vamos colocar na linha certinho aqui, tem que colocar na linha, né? Tá certo? E aí, outro trabalho que tem, né, que o agricultor tem que fazer, é a poda. A poda. O que é a poda que ele está falando, né? Não é sair cortando galhos à torta e à direita, não, meus irmãos. Eles veem, sabe? O agricultor sabe, olha, aqui, essa ponta aqui vai dar fruto, né? Então, vai contando as pontas que vai dar fruto, aí sobra uma madeira enorme, sabe? Um galho enorme ali naquele ramo. Aquele galho, ele corta. O que ele está fazendo? Ele está tirando coisa que atrapalha. Então, esse processo do corte, olha, digo uma coisa para vocês, né? É o processo mais duro que existe na vida do cristão, porque tem muitos que não aceitam. Às vezes o cristão está cheio de falha, está cheio de defeito, e Deus tem que podar. Podar, meus irmãos, significa cortar na carne, sabe? Às vezes a pessoa tem que ser humilhado, às vezes a pessoa tem que perder as coisas que ele tem. Às vezes a pessoa, ela realmente, né, tem que ser trabalhado de um jeito que ele tem que ser levado ao arrependimento. Então, isso é podar. Quando você poda, chega a sangrar, né? É nesse sentido que ele está dizendo assim, o meu pai levanta, o meu pai limpa, ou seja, o meu pai poda. É isso que ele está falando. Mas nós temos que entender esse processo. Eu tenho que aceitar, o crente tem que aceitar que Deus, ele faz a podagem, né? Ele faz a podagem. Uma pessoa que é muito apegada ao dinheiro, e Deus tem amor por ele, e ele é uma vara que está embutida ali naquele, né, naquele tronco, na videira, e se Deus tirar o emprego dele? E se Deus deixar ele passar muita necessidade? Se é um ramo que não está ligado na videira, ele se afasta, fala assim, eu não quero saber de Deus, eu não esse Deus, ele vai fazer isso aí. Mas o ramo que está na videira, ele fala, obrigado, Senhor, né? Me ajude a aceitar isso aqui, porque é difícil. Mas Deus está limpando aquela pessoa. Não é fácil, sabe? Esse processo da poda é o processo mais delicado, e é Deus que faz. E uma outra coisa, irmãos, é Ele que escolhe o tanto do galho que Ele vai tirar, qual galho que Ele vai tirar. Esses galhos estão ligados lá no ramo e só atrapalham.
coisas que só atrapalham a nossa vida cristã. Eu acho que, principalmente os jovens, eles têm muita dificuldade quando Deus começa a podar. Quando eles precisam fazer escolhas na vida deles, né? Qual faculdade eu tenho que ir, né? Qual pessoa que eu vou namorar. Deus, às vezes, Ele vai podando, a pessoa não aceita, mas a gente fica aquela dúvida, né? Será que é um ramo da videira ou não? O processo da poda é muito delicado, é muito difícil, né? Então, tem esse trabalho para que do pai, para um ramo ser frutífero, né? Que não é pouca coisa não. E aqui no capítulo 15, no versículo 2, diz que toda a vara em mim. Agora, se você olhar o versículo 6, diz, se alguém não estiver em mim, olha só, existem 2 tipos de ramos, né? E a pessoa pode falar, aqui dá fruto, aqui não dá fruto. Não, Jesus está dizendo o seguinte, tem 2 tipos aqui, tá? Esses 2 tipos os que estão nele e aqueles que não estão nele. Então, o ramo que está nele, o pai vai podar, o pai vai trabalhar, vai ser doído, né? Mas existe aqueles ramos que realmente eles não estão na videira. São galhos que vão para o lixo mesmo, não há dúvida disso aqui. Mas existe, meus irmãos, esses ramos, né, que permanecem na videira. Eu disse para vocês, né, que por mais de 10 vezes, se você ler aqui o texto, né, dá uma olhadinha, por exemplo, no versículo 4, né? Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Você veja aqui, essa palavra estiver, que é traduzido aqui pela Fiel, pela corrigida e pela atualizada, já está escrito assim, permanecer. Não é isso que está escrito na Bíblia de vocês? A palavra permanecer. Então, por mais de 10 vezes aparece a palavra permanecer, né? Então, por exemplo, no versículo 6, né? Se alguém não estiver em mim, olha, em muita tradução já traz a palavra permanecer. Então, existe aqueles que estão na videira, né? Estão em Cristo. É por isso que Paulo fala, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, né? Quem está em Cristo, quem está em Cristo é o quê? É uma nova criatura. Só existe 2 tipos de gente no mundo. Não é o feio e o bonito, não. Não é o rico e o pobre, não. Para Deus, só existe 2 tipos de pessoas neste mundo. Aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão em Cristo. Aqueles que permanecem em Cristo e aqueles que não estão em Cristo. Aí você pode pensar nesse momento, estou em Cristo. Olha o que Paulo diz, acho que tem aqui esse versículo, né, no nosso texto ali, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Esse permanecer também significa perseverança, né? Muitas pessoas começam, elas se afastam, né? E então, mas estar em Cristo Jesus. Porque a pessoa que está em Cristo, ele disse, eu nunca lançarei, Jesus não vai te rejeitar se você pertence para Ele. Você é dele, né? E existe aqueles que não estão em Cristo. Então, esses que não estão em Cristo, olha a gravidade. Dá uma olhada no versículo 6. Eu não entreguei minha vida para Jesus, não quero me entregar. Você não quer entregar? Então quer dizer que você é daquela turma que não está ligado na videira. Você não é um ramo da videira? Não, então é. Se você não está em Cristo, você não é um ramo da videira. E o que está dizendo o versículo 6? Está dizendo que se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Meus irmãos, né? Quantos aí, né? Sem Jesus, como a vara, e secará, e os colhem, e o lançam no fogo, eles vão arder.
essas pessoas serão lançadas no inferno e elas vão arder. É a promessa de quem não recebe Jesus. Deus ele vai cumprir essa promessa de pegar e essas pessoas estarem assim eternamente perdidas no inferno. Pessoas condenadas à perdição, porque não estão ligados em Cristo. Você já está ligado em Cristo? Já entregou sua vida para Jesus? Muito bem. Vamos ver agora, irmãos, as 3 condições para um ramo produzir. No versículo 4, no versículo 7 e no versículo 9. Por 3 vezes vai aparecer a palavra permanecer aí. Capítulo 15, versículo 4. Está em mim e eu em vós. Ou permanecei em mim e eu em vós. Então, no final do versículo 5, eu já citei, sem mim nada podeis fazer. Olha, para um ramo poder produzir o fruto do Espírito, para um ramo produzir, para uma pessoa produzir uma outra pessoa, ou seja, um crente ganhar uma alma para Jesus, para uma igreja poder iniciar um novo trabalho, tem que estar em Cristo Jesus, tem que permanecer em Cristo Jesus. E isso significa, como eu falei para vocês, Deus trabalhar na sua vida. Você está pronto para a tesoura de Deus. Quem já podou a árvore sabe que não tem outro jeito, Para a árvore poder ficar bonita, para ela ficar forte, tem que ir podando ela, não tem outro jeito. Então, repare nisso. Primeiro, permanecer em Jesus. Mas não é somente isso, meus irmãos, que vai fazer de você um ramo frutífero. Olha o que está escrito no versículo 7, Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, olha só, então a palavra de Deus tem que permanecer nesse seu coração. Meus irmãos, um crente, ele não pode ser guiado pelo que as pessoas dizem lá fora, pelo que ele pensa pela cabeça dele. Às vezes as pessoas vão pensando muita coisa, acha que está certo, olha para esse mundo, sabe? Eu estava falando ontem lá, eu falei hoje de manhã, porque quando eu estava ouvindo uma música, tem uma coisa que me deixou muito assustado. Eu nunca tinha assim, pensado sobre isso até escutar aquela música. Estava acabando a música, eu não sei nem quem é o cantor, mas o camarada falava assim, eu profetizo saúde para essa cidade, eu profetizo salvação para essa cidade, eu falei assim, calma lá, da onde esse sujeito está tirando isso dos ensinos do Senhor Jesus Cristo? Já pensou se Jesus chegasse na sua igreja, nos seus apóstolos, e dissesse assim, olha, eu vos envio para vocês profetizar salvação, profetizar cura, foi isso que ele disse? Não. O que ele disse? Ide e pregai o evangelho. Se tiver uma pessoa doente, ore para aquela pessoa ser curada. Não é questão de profecia, não. Eu mesmo, meus irmãos, posso dizer de mim, eu não fui chamado para profetizar nada, não. Eu fui chamado para pregar a palavra de Deus, orar pelos doentes. O que adianta eu chegar numa cidade, eu quero começar um trabalho novo lá em Ocauçu, que é um propósito da nossa igreja. Vou chegar lá em Ocauçu, eu profetizo salvação para essa cidade, e o ano inteiro lá ficar profetizando salvação para aquela cidade, e eu não pregar para uma pessoa. Vai adiantar do quê? É por isso que Jesus disse, olha, vocês preguem, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser presos, vocês vão ser maltratados. Ninguém vai ser maltratado porque fez uma profecia, andou na cidade lá. Então você repare bem, que permanecer na palavra estar certo que tem muita coisa errada que eles estão ensinando aí para nossas crianças, para os nossos, filhos, através de música, através de todas essas coisas. Permanecer na palavra é você ler a Bíblia e dizer, eu leio, eu creio, e eu vou buscar cumprir. Eu leio, eu creio, eu cumpro. Eu louvo a Deus por isso aí. Permanecer na palavra de Deus é uma coisa que as igrejas, elas não têm feito isso.
Não tem feito. O que está acontecendo? O nome de Jesus fica em segundo plano, porque o nome da denominação, ela cresce mais do que o nome de Jesus. Veja, irmãos, uma terceira coisa: permanecer em Jesus, permanecer na palavra, né? Quando você começa a ler a Bíblia, você fica triste. Vou voltar para a pergunta da criança. Pode falar palavrão, pastor? Veja só, você lê a Bíblia, você fica triste, porque você sabe que depois de crente você falou algum palavrão, alguma coisa. Mas olha o que está escrito aqui no capítulo 15 e versículo 3. O que está escrito aqui? Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho ensinado. Você lê a Bíblia, você vai vendo que você não pode falar palavrão. Aí você vai mudar a sua atitude, você vai mudar teu linguajar, você vai mudar teus pensamentos. A Bíblia nos molda, a Bíblia nos muda. Deus usa a palavra de Deus para mudar, meus irmãos, as nossas vidas. Usa quando você lê, usa quando você escuta uma mensagem bíblica. Deus, ele vai trabalhando no nosso coração. Para quê? Para a gente poder ser moldado à imagem e à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você tem que permanecer em Cristo, você tem que permanecer na palavra. E tem mais uma coisa aí, tem um outro permanecer aí, e você vai ler isso no versículo 9 do capítulo 15. Capítulo 15, versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós. Aí ele diz assim: permanecei no meu amor. Não é no teu não, hein? Veja só o que está escrito, está aqui, capítulo 15, versículo 9, né? Permanecei no meu amor. O amor de Cristo. Você, olhando o que Jesus disse para o livro de Efésios, o que Jesus amou, segundo o livro de Efésios, quando fala assim: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou quem? Amou a sua igreja. Permanecei no meu amor. Ame a sua igreja. Ame os seus irmãos em Cristo. Ele tem um pai, tem uma mãe, ele ama tanto o filho dele, a filha dele. Você quer magoar esse pai? Você quer magoar essa mãe? Vai lá e fala mal de quem? Vai falar mal do filho dele lá. Ele pode até não te responder nada, mas ele vai ficar muito triste com você, porque é o filho dele. Então, não fale mal da sua igreja, nem dos irmãos da sua igreja. Ame com o amor de Jesus. Nós passamos a amar os irmãos, porque nós amamos a nossa família. Se alguém tem algum problema de amar a sua própria família, arrependa-se e ame, mas você, né, ame a sua família da fé, os seus irmãos em Cristo, e essa pessoa que passa a amar os irmãos, esse é o amor de Jesus. Uma outra coisa que Jesus amava, meus irmãos, que a palavra de Deus nos ensina, é o amor que ele tem pelas almas. Então, quando ele fala de permanecer no meu amor, quando você ama as almas, você vai querer que aquelas almas sejam salvas. Você vai trabalhar para que aquelas pessoas, aquelas crianças, aqueles adultos, você venham ouvir a palavra de Deus, ou você vai lá, prega a palavra de Deus para eles, né? Porque você ama, você não quer que aquela pessoa morra e vá para o inferno. De jeito nenhum, você não quer isso. Você quer que ela seja salva, em nome de Jesus. A sua alegria vai ser o quê? De ver aquela pessoa junto com você, na mesma fé, na mesma igreja, muitas vezes. Você fica feliz. Eu tinha um amigo, mas assim, para todas as artes nós fazíamos junto. Ele era tão meu amigo, a gente era menino, ele tinha 13, 14 anos, e ele disse assim: Gilberto, né, tem uma vaga de emprego, lá na Só Esporte, que era onde vendia sapato, camisa de clube, essas coisas.
Vamos lá ver se a gente consegue. Eu era um menino, eu olhei para ele, mas só tem uma vaga, vai lá você. Ele disse, não, vamos junto. Aquilo foi um amigo, não é verdade? É um amigo, né? Mas depois a gente cresceu, ele se perdeu um pouco no mundo, sabe? Ficou lá todo destruído pelas coisas do mundo. Mas um dia, olha como é, meus irmãos, o valor da sua oração por um amigo seu. Você tem 12, 13 anos, ore pelo seu amigo. Você tem 20, 30, ore pelo seu amigo. Eu orava muito pela salvação dele, né? E eu já, assim, eu não estava casado ainda, né? E lá em Galha, poucas pessoas tinham telefone naquele tempo. Aí um dia, né? Lá está o seu Carlos, lá da padaria, né? Chegou em mim e disse, Gilberto, ligou uma pessoa aí querendo falar com você, né? Eu falei, eu sou vizinho dele, né? Mas eu tenho que ir lá chamar e tal, né? Eu falei, quem que é, né? É um tal de Reginaldo, né? Porque eu tenho um primo também, muito meu amigo, que era Reginaldo. Eu falei, meu primo, né? O que sabe que meu primo quer comigo? Eu fiquei lá esperando, o camarada ligou de novo. Era ele, né? Não o primo, o amigo. Eu tenho uma coisa boa para te contar, né? Eu falei, o que foi, rapaz, né? Eu entreguei a minha vida a Jesus. Irmãos, ele lembrou de mim, né? Veja, entreguei a minha vida a Jesus. Olha, irmãos, o dia que a minha mãe morreu, fiquei tão triste, mas tão desgostoso. Estava lá em Londrina, não tinha ninguém, não tinha uma irmã, não tinha um pai, não tinha uma mãe, não tinha nada. Minha mãe tinha morrido, né? Então, eu estava lá. Não tinha mãe, ela estava morrendo, né? Estava ali. E aí o camarada disse, olha, o senhor não pode mais ficar aqui dentro, o senhor tem que sair. Eu falei, mas eu vou para onde? Né? Minha família de Cornélio e tal. Eu estava assim, então, estava atravessando a rua assim, sabe? Aí um carro buzinou. Eu olhei assim, abriu a porta correndo, era o meu amigo, Reginaldo, todo alegre, sabe? Aí eu disse, minha mãe morreu. Ele disse, meu amigo, vamos lá para casa, né? Me levou para a casa dele. Vai entender as coisas que Deus faz. Permanecei em mim, permanecei na palavra e permanecei no meu amor. Um crente que ama a igreja, os irmãos, ele vai amar as almas, ele vai querer que almas se convertam. E para terminar, agora, meus irmãos, né, que tipo de frutos Deus espera? Eu já disse, os frutos do Espírito e o fazer discípulos, tá? Agora, o que acontece quando nós somos ramos frutíferos? Para a gente poder terminar, o que vai acontecer se eu for um ramo frutífero? Veja só, capítulo 15 e versículo 8, né? São três coisas. No versículo 8 diz, nisto é glorificado meu Pai. Como é que nós podemos glorificar a Deus? Ficar aqui gritando glória na igreja? É bom, sabe, dá né, extravasada aí, pode, né? Pastor, pode dar um glória? Mas dá, quer dar, dá, né? Mas o que você vai crescer espiritualmente com isso? Mas olha o que está escrito no capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai. Como é que eu posso glorificar o Pai? Quando é que o agricultor fica feliz com a sua planta? Quando ela dá fruto. Então, nisso você vai poder glorificar o meu Pai. Quando você der fruto, quando você estiver amando, quando você tiver paz, quando você estiver ali, quando você for uma pessoa mansa. Quando você começar a amar as almas, a sua igreja, pregar a palavra de Deus, você glorifica a Deus, isso é que glorifica a Deus. Uma outra coisa que acontece, né, no versículo 11 agora, diz, tenho dito isto para que o meu gozo ou a minha alegria permaneça em vós. Uma outra coisa, meus irmãos, que acontece, além da gente glorificar a Deus, é que a alegria de Jesus, nós vamos ter alegria em Jesus. A minha alegria permanecerá em vós. Essa alegria que vem de Jesus entra no nosso coração. E eu tenho alegria em Jesus. E uma outra coisa que acontece, aí a última palavra do versículo 11 também, né? Versículo 11 aí no finalzinho diz assim, e a vossa alegria
ela seja completa. No sentido de total, uma total alegria. Como é bom dar fruto, né? A gente nem tem desculpa para não dar fruto, porque o Pai está sempre trabalhando na nossa vida para a gente dar fruto. Então a pergunta é: que desculpa que eu vou dar para o Pai? Que desculpa que eu vou, que desculpa que eu vou dar para Deus, para o meu Senhor Jesus? Eu não tenho fruto nenhum nessa vida cristã de 50 anos aqui já, eu estou com 55, né? Eu não tenho fruto. Que desculpa que eu posso dar para Ele? Nós não temos desculpa. Ele está trabalhando o tempo todo, nos erguendo, nos podando, né? Fazendo de tudo. Nós temos que dar fruto. Amém?